Romanos capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, o período que a lei demorou para ser estabelecida, período sem a lei que pudesse levar ao arrependimento. Então, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. O versículo 14 é importante, porque quando a Bíblia diz assim, mesmo aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, essa frase, ela tem suscitado alguma discussão. Do que Paulo está falando? Das crianças que não tiveram nenhum tipo de contato com o que é certo, o que é errado, e faleceram antes mesmo de chegar a uma consciência? Ou Paulo está falando de pessoas sem o conhecimento de Deus? Bem, ele pode inclusive estar falando das duas. Então, quando ele diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, um período onde não havia lei, para mostrar que o homem era incapaz de fazer a vontade de Deus, no versículo 14, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ou seja, aqueles que não tinham o conhecimento claro, como Adão teve, daquilo que deveria fazer ou não, sejam crianças inocentes, sejam seres humanos sem a lei. Mas não é assim, versículo 15, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como ofensa que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por que muitas ofensas? Porque muitos pecaram e muitas ofensas foram lançadas sobre Cristo, muitos pecados nossos foram lançados sobre Cristo na cruz, e através disso a graça também abundou. Bem, hoje nós vamos pregar a nossa última mensagem desse trecho. Eu ainda estou analisando se vou montar algo especial para vocês, baseado no versículo 12, porque é um versículo teologicamente muito importante para a nossa concepção daquilo que Deus fez por nós. A minha oração agora é essa: eu vou terminar o capítulo 5 hoje, ou vou terminar o capítulo 5 pregando algo especial no versículo 12, isso eu ainda não decidi, mas nesse trecho é a última mensagem sobre algumas considerações especiais sobre a nossa salvação. Estamos estudando aqui que uma mudança radical aconteceu conosco. Nós saímos do ponto A e estamos agora no ponto B, se de fato somos convertidos e estamos em Cristo. Aliás, essa é a frase que nos chama a atenção de uma maneira muito especial no capítulo 5. Em Cristo. Paulo está falando de uma realidade daqueles que estão em Cristo, de que de fato estão vivendo o Evangelho, que estão realmente perdoados, transformados, que estão vivendo santificação, que estão justificados, aqueles que receberam a aplicação eficaz da salvação. Aqueles que de fato estão dando continuidade à sua fé inicial, aqueles que de fato creem em Cristo, estão caminhando segundo a sua vontade. Então essa frase, em Cristo, ela é emblemática no capítulo 5, é ela que nos dá essa alma do capítulo 5, a ideia do que nós somos, das bênçãos que recebemos em Cristo e das realidades da salvação em Cristo. Então aprendemos que recebemos uma radical transformação em Cristo. Nós estamos falando o mês inteiro, aliás, tem 2 meses que eu venho falando isso aqui neste capítulo, que realmente se não tem transformação, você não saiu do ponto A para o ponto B, você não tem consciência cristã, se a natureza antiga ela não está sendo dominada pela nova natureza, não tem conversão, não tem novo nascimento, não tem vida em Cristo de verdade. Pode ter vida em igreja, mas não tem vida em Cristo. Porque nós aprendemos isso com Paulo. Aprendemos também durante essa caminhada aqui, que em Cristo podemos ter absoluta certeza da nossa libertação. Estudamos isso.
na semana passada. Fomos libertos do pecado, estamos sendo libertos do pecado dia após dia. Recebemos uma declaração de que estamos livres do pecado, estamos vendo essa libertação dia após dia, mas seremos libertos de uma vez por todas no momento da morte e da nossa ressurreição. Fomos declarados justos na conversão, ou seja, fomos salvos, fomos feitos santos no dia da nossa conversão. E aí é uma discussão clara, né? Foi no dia da nossa conversão ou foi na eternidade, né? Isso aí é papo para um outro dia, mas a priori vivemos na cronologia, então para você entender, no dia da sua conversão. Estamos sendo salvos dos nossos pecados à medida em que vamos dominando a velha natureza e a nova natureza vai tomando conta da gente. Nós vamos deixando pecados pelo caminho na nossa caminhada cristã. Santificação. Só que sabemos que todos nós aqui morreremos com alguns pecados que nós ainda não conseguiremos vencer. E como é que Deus resolve isso? Ele resolve isso com uma coisa chamada de glorificação. No momento em que nós morremos, nós nascemos nova criatura. Nós, aliás, nascemos em nova essência. E ali viveremos para sempre em corpos glorificados. E aí sim o pecado será vencido de uma vez por todas na nossa ressurreição. Ou seja, existe uma declaração de justiça, fomos justificados, o perdão de Cristo está sobre nós. Existe uma santificação que acontece dia após dia, mas o último ato de Deus em nós, na humanidade, será um ato de vitória total sobre o nosso pecado, a nossa tendência pecaminosa, a nossa velha natureza. Glorificação. Mas Paulo ainda nos ensina uma coisa aqui que, cá entre nós, não deu para continuar sem falar dela. Preste atenção nos versículos para os quais lhes chamei a atenção, lá atrás, para você entender melhor. Por isso que eu não dei a explicação antes, que eu queria dar a explicação dos versículos 15 e 16, para que você os entendesse melhor agora, hoje, para clarear. Por isso que eu coloquei alguns parênteses, expliquei algumas coisas durante a leitura lá no início. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Nós estamos aprendendo aqui com Paulo que em Cristo nós não só apenas somos libertos dos pecados, mas de que não há condenação para nós. Você não precisa temer o seu julgamento se você está em Cristo. A Bíblia diz que em termos de salvação, preste atenção no detalhe, nem há julgamento para nós, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então como é que é isso? Eu não vou participar de um julgamento? Vai, mas não é para saber se você está salvo ou perdido. Você vai participar de um julgamento para receber conforme suas obras. Seu julgamento é para galardão. Seu julgamento não é para saber se você está salvo. Você não vai chegar ao céu, vai ter uma fila e alguém vai virar para você: e aí, como é que é seu nome? Aí você vai falar assim: fulano de tal. Essa fila aqui é para ver se você vai entrar ou não vai. Isso não existe. Para o crente não tem fila. Para o servo de Deus não tem esse negócio de vai, não vai, não tem dúvida. A Bíblia diz que no soar da trombeta, na volta de Cristo, os que morreram em Cristo, antes de nós, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão levados às alturas. E acredite, Deus não vai errar ninguém. Ele vai tirar da sepultura e vai levar aos céus
E quando fala de céu, nós estamos falando de um céu físico. Ainda não é a Nova Jerusalém, não pule as etapas. Nos ares, na atmosfera, ares, conteúdo bíblico é sinônimo de atmosfera. Vida neste planeta ainda. Você será levado aos céus para reinar com Cristo durante 1000 anos, para quem crê no milênio. E Deus não vai errar ninguém. Todos aqueles que tiveram fé, que estiveram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem caminhando com Cristo sobre a face da terra serão levados à atmosfera. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Está no Apocalipse 20. Está nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Está em Mateus 24. Nós estamos garantidos. Então, uma introdução teológica para você. Agora nós vamos analisar o texto. Nós não podemos nos esquecer de que Paulo está escrevendo para judeus. E qual era a máxima do judeu, o principal argumento teológico do judeu, depois de que Deus existe e é soberano? Que a salvação acontecia através da observância da lei. Quanto mais você observava a lei, mais você se aproximava da salvação. Essa era a teologia dos judeus. Tanto é que eles tinham leis sobre a lei. Leis para obedecerem à lei. Então eles entendiam que eles precisavam obedecer à lei o tempo todo, porque senão eles não seriam salvos. Eles não concebiam muito bem essa ideia de salvação pela fé simplesmente. Na cabeça do teólogo judeu, ele tinha que ter fé para obedecer à lei. E ele só tinha fé se de fato obedecesse. A salvação era pela obediência e não simplesmente pela fé. E Paulo sabia que ao falar de salvação pela fé, em detrimento da lei, ele tinha que explicar isso muito bem, porque senão o judeu não ia entender. E ele dedica esse capítulo 5 especialmente aos judeus, e a mentalidade daquela parte tão importante da igreja de Roma, aquela mentalidade judaica. O problema estava no fato do judeu achar que a salvação, ela vinha da lei. E Paulo há muito vem derrubando essa teologia, ele vem trabalhando durante toda a carta, durante essa chamada rainha das epístolas, que é Romanos, e derrubando. Ele não ignora a lei, ele não se despede da lei completamente, mas ele vem dizendo que a lei não pode cumprir esse papel de salvação, que ela não foi feita para isso. Ele nunca apresenta a lei como metodologia de salvação, não. O que é a lei na cabeça do apóstolo Paulo? Ele apresenta a lei como metodologia de condenação. Na cabeça de Paulo, a lei veio apenas para mostrar o quanto o homem era pecador e o quanto ele estava numa situação deplorável espiritualmente diante de Deus. A lei veio para mostrar o pecado, apontar para ele, do quanto o homem não conseguia ser suficientemente bom para com Deus. Qual é a grande matéria da lei, a sua grande proficiência? Demonstrar ao homem de que ele estava perdido, sem a graça de Deus. Ninguém conseguiria obedecer à lei perfeitamente. Porque a Bíblia vai dizer que se o camarada errasse num dos 613 mandamentos, ele imediatamente se tornava culpado de todos eles. Por todos eles, porque ele quebrou a lei. Então a lei, ela não tem esse benefício de salvação, ela tem o objetivo de condenar. Os judeus fizeram da lei uma parte vital no plano de salvação deles. E até hoje alguns cristãos caminham por ali, com bases na lei. Na cabeça de alguns cristãos, e a gente está numa linha tênue aqui, perigosa, porque muitos, sem entenderem
adequadamente essa relação entre graça e obediência, se debandaram para a ideia de que podemos então pecar à vontade, já que eu não tenho mais condenação? A pergunta é: um cristão que tem uma natureza em Cristo, transformada pelo Espírito e é dominado pelo Espírito, pode querer pecar à vontade? Dominado pela essência de Cristo, ele pode querer pecar à vontade? Isso não tem sentido. Hoje em dia alguns defendem a doutrina da perda da salvação, dizendo que ela é fundamental, ela é substanciosa para a vida de uma igreja, porque crente precisa ter medo. Se ele não tiver medo, ele sai pecando. Então você tem que impor a ideia da perda de salvação, porque senão o pessoal não perde o temor. Nós precisamos entender que o temor, ele vem naturalmente quando se é convertido. Quando o Espírito está morando aqui dentro, ele automaticamente me põe medo. Porque ele automaticamente diz: aí não. E se fizer, vai ter consequências para isso, então não faça. Ele domina a minha vida, paralelamente. Ele me dá direção, ele me dá consciência. Eu não preciso temer. Aliás, o gostoso de se viver em Deus, você, preste atenção no que eu vou dizer, você vai ter uma vida cristã muito mais alegre quando você aprender a obedecer a Deus por prazer e não por medo. É aí que a vida cristã de fato fica celestial na terra. Quando eu não preciso mais ter que ficar reclamando para fazer vontade de Deus. Quando eu faço por prazer, é isso que o meu Senhor quer de mim, então eu vou fazer por prazer. Porque a minha alegria é alegrar meu Deus. Aí a coisa fica muito melhor. Quando eu não tenho que fazer a obra de Deus como se fosse um peso. Ai meu Deus, tem que dar aula na EBD. Nossa, para que eu fui pegar isso logo no domingo? Domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Para que eu peguei isso? Isso é uma vida cristã. Embora eu até ache, eu não tenho direito de achar, né? Eu deveria saber, mas nesse ponto aí é um negócio meio complicado. Eu até acho que você vai receber mais recompensa por aquilo que você não queria fazer e fez. Porque eu acho que eu não vou ter muita recompensa por 26, 25 anos pregando o Evangelho, não. Por quê? Porque isso aqui é meu prazer. Eu venho pregar, mas com alegria tremenda, porque eu amo fazer isso. Essa é a alegria que o Espírito me deu. Então, não precisa me obrigar a pregar. Se vocês não quiserem, eu peço para pregar. Ô gente, me dá um buraco aí, deixa eu falar um pouquinho. Porque desde que recebi o dom, isso é um prazer. Eu nem sei se eu vou ter muita recompensa por causa disso. Mas algumas coisas no ministério, realmente eu faço assim: Deus, vou fazer porque o Senhor está pedindo, porque eu sei que o Senhor quer que eu faça. Mas eu não estava a fim de fazer, não. Eu acho que a recompensa maior vem aí. Porque é mais difícil, é mais complicado. Mas isso é uma discussão que a gente pode, né, entender de uma outra forma. Que alguém vai dizer assim: não, mas o prazer é um negócio que você demonstra maturidade, né, espiritual para a coisa. Então você tem mais recompensa, né, o que você construiu até então. Há discussões. Mas eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que a recompensa seja maior ou menor, a gente pode discutir isso. Gostoso da vida cristã é você perceber que Deus quer uma coisa de você, e você abrir mão completamente de você mesmo, e dizer: Deus, se o Senhor quer, eu vou fazer, porque eu amo o Senhor. E isso aqui, a partir de hoje, vai ser o meu prazer. Eu nem queria muito, mas a partir de agora eu vou amar fazer isso, porque eu sei que é o que o Senhor quer de mim. Isso é cristianismo, na veia. E isso muda uma realidade de ânimo. Está certo que nem tudo no reino a gente só pode fazer quando dá prazer. Tem coisa que a gente tem que fazer. O ser humano tem 3 coisas pela frente na vida, né? O que ele tem que fazer,
o que ele pode fazer e o que ele não quer fazer. Então, são coisas que, porque o que a gente quer fazer é maravilhoso. Mas tem coisa que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E aí, vamos fazer e pronto. Mas alguns cristãos estão com essa mentalidade, assim, ó, tem que fazer tudo direitinho, tem que obedecer tudo direitinho, porque senão não entra no céu, senão eu perco. Não, tem que ir para o culto, né? Vai que eu morra hoje. Ai. Que mentalidade estranha é essa? Isaías capítulo 1 vai dizer ao povo de Deus, né? Quem pediu a vocês para virem aqui se vocês estiverem com vontade? Por causa da lei, Israel estava indo prestar culto por obrigação. Aí Deus manda Isaías dizer, quem pediu isso de vocês? Sentimento não é esse. Se não for para vir com alegria, sentimento estranho é esse. Vocês estão vindo por obrigação? Isso aqui é festa. Porque tem que ter alegria. Servo de Deus tem alegria. Mas por que tem que ter alegria? Porque eu vou me encontrar com meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou ouvir o meu Deus. E além disso, eu vou encontrar meu irmão. Isso é secundário, isso não é primário. Tem gente que vem para a igreja só para encontrar o irmão. Não, em primeiro lugar, eu venho para encontrar com meu Deus. Mas em consequência disso, também, a coisa é tão maravilhosa que uma coisa boa puxa outra coisa boa. Eu também vou encontrar com os meus irmãos. A gente vai rir, a gente vai abraçar, a gente vai pegar Covid junto, faz parte do processo. Faz parte. Eu estou falando isso, sabe, porque teve muita gente que correu risco para não perder comunhão, gente que podia, né? Gente que achava que podia correr o risco. Teve gente que não podia correr o risco, estava em casa, coração na mão, apertado, lágrimas nos olhos, vendo o culto, chorando. Eu sei que tem histórias na igreja. Alguns estavam doentes, outros se recuperando, fragilidade da idade, e não podiam vir, e choravam por dentro. Imagino que alguns tiveram aquele sentimento assim, quando nós éramos escravos na Babilônia, nós lembrávamos de Jerusalém e chorávamos. Aí ficamos escravos de um vírus dentro de casa e alguns choraram com saudade da igreja. Um sentimento parecido. Distante, mas parecido. Pois é, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que fazer tudo certinho para ser salvo não, tá? Sabe por quê? A Bíblia diz que é Ele quem nos fará andar nos caminhos dEle. É promessa para o nosso tempo. Os textos são claros, inclusive em Jeremias, de que Ele nos daria um coração adequado, inclinado para Ele, Deus, e que nós caminharíamos segundo a vontade dEle. Como é que Ele faz isso? Através do Espírito Santo. Claro que você tem que ter aquele sentimento de acerto, de fazer a vontade de Deus, mas em alguns momentos na caminhada você vai ter dificuldades para obedecer. Mas saiba que aquele que começou a boa obra é fiel para fazer o quê? Para terminar. Tudo aquilo que você não consegue fazer hoje, que lhe alegraria muito o coração, se você conseguisse fazer para Deus, e que você não está conseguindo fazer, se você de fato está lutando contra o seu pecado, isso mostra que você é convertido. Você está lutando com todas as forças para acertar e não consegue, importa a sua intenção, a luta contra o pecado. Você já não ama mais o pecado, você já não gosta mais dele, você o tolera, porque não tem jeito, faz parte da sua natureza. E essa vida em Cristo vai nos transformar. Nós podemos contar com isso. Não é a observância da lei que nos salva, é a graça de Cristo sobre nós. E por que é a graça? É a graça porque você não merece. Mas por que você não merece? Porque você continua não merecendo.
Por que você continua não merecendo? Porque você continua pecando. Sua velha natureza sempre leva você para o muro. É aquele carro, lembra? Na avenida, que sempre puxa para um lado. E você tem que fazer uma força, né? Para mantê-lo na estrada. É sua fé. Mas se você vacilar, ele vai indo para o guarda-rei. Ele vai caminhando para a muralha. E de vez em quando você dá umas arranhadas no muro lá. Aí volta. Opa, preciso me manter firme aqui. Não posso dormir não. Qual a diferença do crente para o não crente nesse carro? O não crente está ralando o carro no muro a vida inteira. Meu. Ele não volta para a estrada não. Ele vai ralando o tempo todinho. Ele nem consegue enxergar que o carro está sendo ralado. E ele vai caminhando. O crente não vive pecando, mas ele peca por acidente, ele peca por natureza. E é por isso que é graça sobre graça. A Bíblia diz que o pecado abundou, mas a graça superabundou. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, porque Paulo dá uma clareada para a gente. E lembre-se, não é o pastor Luciano que complica não. Aliás, eu acho até que eu complico de vez em quando, mas é a carta que é complicada. Quando eu prego nos evangelhos, eu não complico nada não, pode perceber. Minhas pregações nos milagres de Jesus, nas parábolas, foram tranquilas de entender. Mas Paulo está dando trabalho. Paulo sempre dá trabalho. Mas ainda bem que ele tem os outros textos que nos ajudam. Olha o que diz Gálatas 3, 23 a 26. Gálatas 3, 23 a 26, a Bíblia diz: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou o nosso aio. O que era um aio? O aio era uma pessoa encarregada de dar estudo às crianças de uma família. Ele que dava as instruções, as primeiras instruções pedagógicas a uma criança. Então 24, de modo que a lei se tornou o nosso aio, o nosso preceptor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do preceptor, ou seja, do aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo é muito claro aos Gálatas em dizer que a lei, ela didaticamente nos preparou para a vida em Cristo, para a chegada de Jesus. Mas que ela era apenas um preparatório, não era a resolução dos problemas. E é isso que ele está dizendo aqui. Ela preparou o caminho para Cristo, mas ela não era Cristo. E é isso que ele está tentando ensinar aos judeus. A lei não salva vocês, porque quem salva é Cristo. A lei só preparou a vida de vocês para que vocês pudessem entender a obra da salvação oriunda de Deus através do seu Filho. No texto que estamos analisando aqui, Romanos 5, 20, a Bíblia vai dizer que veio, porém, a lei para que avultasse a ofensa. Para quê? Para que abundasse, a ofensa abundasse. Ou seja, a lei deixou clara que nós todos somos pecadores e pecamos muito e que precisamos de Deus. É isso que a lei nos ensinou. A lei avulta, aclara a nossa condição. Ela deixa claro o quanto nós somos pecadores. Quem está vindo aí às quartas-feiras ou acompanhando de casa, essas mensagens das leis do Velho Testamento, elas têm um objetivo muito interessante. Estudar as leis do Velho Testamento são interessantes para duas coisas básicas. Primeira, nós podemos eticamente agir melhor numa sociedade. Então as leis do Velho Testamento nos mostram os detalhes de como deve ser o nosso dia a dia com as pessoas, em comunidade. Elas foram feitas para isso. Mas em segundo, elas nos mostram o quanto nós pecamos sem saber.
Já teve essa percepção na quarta-feira? Gente, eu não sabia que eu tinha que fazer isso aqui. Quem está vindo toda quarta-feira aí, cada quarta-feira é uma descoberta quase, né? Meu pai, eu tenho que fazer isso. Porque a essência da lei é muito clara. Quarta-feira agora nós estudamos sobre as nossas responsabilidades quando erramos e ninguém vê. Encosta no carro do outro lá. Pode ir embora? Não, não pode. Pode não. Tem que voltar. Tem que esperar. Porque a lei está falando de uma coisa lá que ninguém viu. Mas nós somos responsáveis. É interessante. Nós vamos descobrindo pecado em cima de pecado, quando estudamos a lei. O novo convertido, ele recebe tanta informação que tem gente que nunca mais... Aliás, o novo convertido não, vamos chamar de iniciante. O cara chega para a igreja, ele recebe tanta informação do que é pecado às vezes, que ele nunca mais volta. Ele fala, é impossível, não dá. Isso não dá para mim, eu nunca vou chegar a ser assim. A régua é alta demais. Ele não consegue entender que isso é um processo que vai ter ajuda divina. Porque sem ajuda divina não consegue mesmo. Não dá para fazer. Ou seja, a lei serviu para deixar o nosso pecado claro. Ficou evidente. E além disso, a lei veio para que a superioridade da graça também refulgisse. Ficasse mais evidente ainda. Eu não sei se você reparou nos textos que nós lemos, versículos 15 e 16, o destaque que o apóstolo Paulo dá para a graça. Romanos 5, dá uma olhadinha de novo, 15 e 16, acorda aí, vamos lá. Perseverança, meu irmão. Nesse caso, os pentecostais têm uma frase pronta, né? Que eu acho interessante. Dorme, bobo, dorme, você vê, Jesus volta. A gente não crê assim, não. A gente respeita e tudo, mas a gente não crê assim, não. Romanos 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Preste atenção agora, olha a lei e a graça sendo colocadas lado a lado, e como a graça se destaca. Ele diz assim, ó, porque se pela ofensa de um morreram muitos, olha o pecado deixando clara a questão da desobediência, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Aí vem o versículo 16, também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Olha o contrapeso agora, o contraste, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito veio para a justificação. Ou seja, a lei tem um papel interessante, ela mostra o quanto pecamos, mas a graça também tem um papel mais que interessante, porque ela diz assim, e mesmo assim Deus nos perdoa em Cristo. Nós não precisamos mais andar como condenados, arruinados, escanteados de Deus neste mundo. Não. Temos libertação em Cristo, somos perdoados por Deus através da obra do seu Filho. Éramos inimigos de Deus e do seu reino, mas Cristo nos aproximou, nos trouxe de volta para o Pai. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós podemos analisar agora um versículo chave deste capítulo, que é o 12, e entender que o pecado original é uma realidade. Nascemos em pecado, é verdade. O pecado é universal, todos pecamos, é verdade. A morte também é universal, porque ela é consequência do pecado de cada um, então automaticamente todos morrem, é verdade. A lei mostrou que o pecado é indominável, que nós não temos condições de não pecar, também é verdade. Mas Cristo, que não pecou, nos deu a salvação, trocando de lugar conosco, e nos trouxe libertação do império das trevas, também é verdade. Em Cristo podemos ter vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. Paulo está dizendo como segue, né? Um ato de desobediência de Adão, para a gente terminar.
nos constituiu pecadores. Um ato desgraçou a raça. Um ato de Adão fez com que toda a raça nascesse de um pecador e geneticamente afetada. Desculpe usar o termo geneticamente, mas ele existe na teologia para elementos espirituais. Porque na antropologia cristã, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então, na genética dele, tem a parte espiritual. E nós herdamos o pecado de Adão. Então, geneticamente. Agora, assim também a obediência de Jesus Cristo constituiu justos àqueles que nele creem. E através de Cristo também podemos ser salvos. Do novo representante. É a nossa união com Adão que explica todo o nosso problema em relação ao pecado. Mas é a nossa correspondente união com Cristo que explica a nossa salvação e a anulação da nossa condenação. Então vale muito a pena estar em Cristo. Não podemos estar apenas em Adão. Esse é o resumo do capítulo 5. Paulo está dizendo a Roma: não podemos estar simplesmente em Adão. Nós precisamos estar em Cristo. Se permanecermos apenas em Adão, nós estamos perdidos. Uma decisão de fé por Cristo tem que estar em nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar? Porque graças a Deus nada mais nos impede de sorrir. Podemos estar em Cristo e podemos nos alegrar por isso. Senhor, obrigado pela salvação. E que essas mensagens em Romanos possam ser bênção na vida daqueles adolescentes, jovens e porventura adultos que estejam em nosso meio, só entendendo agora a importância de estarmos em Cristo, de termos a fé em Cristo, de caminharmos com Cristo. Não permitas, ó Deus, que a nossa juventude seja simplesmente membro de igreja, que ela esteja em Cristo, porque a lei de uma igreja não gera a anulação da nossa condição, não tem esse poder. E nós pedimos, ó Deus, que nós possamos ver uma geração de convertidos de fato frequentando esta igreja, de gente que leve a sério não fazer parte de uma instituição apenas, mas fazer parte de um corpo, de pertencermos uns aos outros e acima de tudo ao Senhor. Em nome de Jesus, que Tu estejas falando, iluminando, esclarecendo esta geração que nos ouve, e também estejas falando ao coração daqueles que nos acompanham através dos canais midiáticos. Nós te pedimos isso e oramos e entregamos, ó Deus, a vida de todos os ministérios da Tua igreja para a propagação do Evangelho diante do Senhor, para que Tu continues nos dando sabedoria, que haja salvação na Tua casa e alegria no céu por um pecador que se converte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.